No segmento, o escrito a ser ouvido a seguir pelo Dr. Adriano da Silva Neiva, consultor da Associação dos Agentes de Segurança. Excelentíssimo senhor ministro Sherman, relator dos IRRs, os representantes do Ministério Público, servidores da Casa, colegas expositores presentes na tribuna, bom dia. Bom, eu vou me ater a uma questão eminentemente jurídica, como não poderia deixar de ser, e especificamente a uma matéria já antiga perante esse tribunal, já acumulada, que diz respeito à questão do direito adicional de insalubridade. Me parece que a questão posta em debate, em sua essência, diz respeito à aplicação do entendimento emanado da súmula 448, inciso 1º dessa Corte, que é a conversão da antiga orientação jurisprudencial número 4 da STI 1. Em síntese, essa orientação sumular condiciona o direito adicional de insalubridade à previsão de inscrição dos quadros do Ministério do Trabalho, para além da necessidade da realização e da constatação fática por meio de um laudo pericial. E neste ponto, me parece que a controvérsia gerada acerca do tema não deveria prosperar, segundo 3 pontos que sustentarei aqui hoje. O primeiro é que o entendimento do inciso 1º da súmula 448, ele contraria a sistemática constitucional que nós temos hoje no nosso sistema jurídico brasileiro. O segundo ponto é que a súmula, o inciso 1º, que é o fruto da OJ número 4, parece ser uma distorção histórica de um entendimento que remete a tempos passados, de uma ordenação jurídica que já não existe mais dentro da legislação brasileira. E por fim, de que o direito adicional de insalubridade, nos termos propostos, possui já um amparo na própria regulamentação do Ministério do Trabalho, fora da NR15, que é o objeto de tratativa nesses julgados. Bom, em relação ao primeiro ponto, quanto à contrariedade da sistemática constitucional, eu parto da premissa de que o modelo mais apropriado da hermenêutica constitucional, especialmente se tratando de um direito social, como é o direito do trabalho, e do princípio da dignidade da pessoa humana, entrelaçado às condições do ambiente de trabalho, não permite, segundo a hierarquia das normas, a aplicação de lei em contrariedade ao princípio emanado da Constituição. A exemplo da interpretação conforme, que exige do intérprete da norma a compreensão da mesma de acordo com a maior extensão do preceito constitucional. Sob essa ótica, excelência, me parece que a súmula 448, inciso 1º, inverte o sistema constitucional e impõe a interpretação da Constituição à luz da norma infraconstitucional. Ora, se o artigo 7º, inciso 23 da Constituição, garante ao trabalhador um adicional de insalubridade, uma vez de ter constatado a condição insalubre no ambiente de trabalho, não se faz razoável que, se mesmo detectar a condição insalubre, esse direito só seja exercido mediante um reconhecimento da administração pública por meio do Ministério do Trabalho. E é exatamente isso que faz a súmula 448, inciso 1º. Exige, para além da constatação do Ministério do Trabalho que a atividade é insalubre, independentemente daquilo que for efetivamente constatado, e, neste ponto, eu diria até que macula o princípio da primazia da realidade. Porque se a realidade do ambiente de trabalho é insalubre e a omissão do Ministério do Trabalho em relação à averiguação daquela atividade para a inclusão dos seus quadros se revela como óbice para a concessão desse direito, então nós temos aí uma verdadeira inversão de respeito à teoria da hierarquia das normas. Ou seja, uma norma constitucional se sobrepondo a um preceito constitucional, a garantia do adicional de insalubridade aos trabalhadores. E aí, nessa reflexão,
eu particularmente me interesso muito por alguns aspectos históricos que motivam a consolidação de entendimentos do Poder Judiciário. Tomei a liberdade de buscar um pouco as decisões que motivaram tanto a instituição da OJ número 4, que originou o inciso 1º da súmula 448, quanto de entendimentos que antecederam a essas decisões. E aí aqui eu entro no segundo aspecto da minha fala, que é a distorção histórica desse entendimento. Os entendimentos jurisdicionais sumulados, como é de conhecimento de Vossa Excelência, e com toda a humildade que eu peço bem para falar um pouco sobre esse respeito, são ferramentas que promovem o equilíbrio e a isonomia, a segurança jurídica dos diversos provimentos do Poder Judiciário. Já estou correndo aqui para encerrar minha fala. E então, o que acontece? Pesquisando sobre a origem da súmula 448 e, naturalmente, da própria J número 4, verifiquei que essa é uma orientação jurisprudencial oriunda da década de 90, especificamente de 1996. E ao consultar as decisões que serviram de base para a conformação dessa orientação jurisprudencial, verifiquei que a maioria delas faziam remissão à súmula número 460 do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula que foi editada no ano de 1964. E, na verdade, essa súmula, construída num período em que a compreensão da hierarquia da norma e a interpretação constitucional, de certa forma, se invertia. Havia uma conduta de interpretar a Constituição de acordo com a lei. E então, esses entendimentos, as decisões da década de 60 do Supremo Tribunal Federal, que ensejaram a edição da súmula 460, se remetem ao artigo 187 da CLT da época, que trata exclusivamente das atividades de indústria desenvolvidas em caldeiras, locais de pressão, de alta pressão, fornos, enfim, essas atividades especificamente, cujo artigo original da CLT, o artigo 187, condicionava efetivamente a previsão dessas atividades nos quadros do Ministério do Trabalho. Esse dispositivo sofreu 3 alterações, a versão mais recente data de 1977, e efetivamente excluiu essa possibilidade. E aqui temos um choque. De um certo ponto, houve uma dissociação dos aspectos históricos e fáticos que conduziram à formação desse entendimento sumulado. Esses fatos e essas condições sociais se perderam ao longo do tempo, e a súmula perpetuou-se e desvirtuando-se até do seu propósito inicial, promovendo o que eu defino aqui como uma distorção histórica, porque atualmente ela vem sendo aplicada em situações distintas daquelas que originaram sua edição. Então, de modo sucinto, já extrapolei meu tempo, eu encerro minha fala aqui e agradeço a atenção de Vossa Excelência. Bom dia. A palavra, Dr. Silmar Antônio Vitor, para completar o tempo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público, nobres colegas presentes nessa tribuna, doutores e doutoras, bom dia a todos. Vou ter minha fala em prol de expor sobre o ambiente de insalubridade vivido diariamente pelos agentes educacionais, tentando completar um pouco a fala do doutor. Ao analisar o anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 1978, verificamos que esse anexo fala em atividades que envolvem agentes biológicos, cuja a insalubridade é caracterizada pela avaliação quantitativa em trabalhos ou operações de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como com objetos de seu uso não previamente esterilizados. Assim, em que pese os adolescentes em medida socioeducativa na Fundação Casa da cidade de São Paulo não serem classificados como pacientes, entretanto, estes vivem em um sistema de confinamento
portanto, uma realidade prática muito similar vividas pelos pacientes hospitalares, como também é comum serem portadores de doenças infecto-contagiosas. Ressalto, excelências, que no anexo 14 da NR15, essa não se trata de uma norma taxativa, mas sim de uma norma orientadora, tanto que ressalta que a insalubridade para os trabalhos em operações de contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante. Neste contexto, vale relembrar que o agente educacional, como todos que trabalham na Fundação Casa, convive diariamente com o adolescente em medida de internação e tem contato direto com os pertences desses adolescentes, que em muitos casos, como eu disse anteriormente, são portadores também de doenças infecto-contagiantes. Temos que levar também em consideração que esses pertences não deixam de ser material infecto-contagiante, conforme orienta o anexo 14 da NR15, apenas por não pertencer a um paciente hospitalar. Verifica ainda que, devido à unificação dos adolescentes saudáveis com adolescentes portadores de doenças infecto-contagiantes, sem uma identificação, isso por si só acaba por expor ao risco e à contaminação todos aqueles que lidam diariamente com esses adolescentes, internado e lidam também com os seus pertences pessoais, expondo de modo permanente tais profissionais. Contudo, mesmo não havendo na norma menção a essa categoria específica, no caso dos profissionais que elaboram com a medida socioeducativa, não podemos deixar de verificar que o trabalho de tais profissionais na medida socioeducativa, por muitas vezes, é em um ambiente até muito mais propício à propagação desses agentes biológicos. Haja vista que no ambiente hospitalar em si, todos os pacientes são separados, muitas vezes, por alas, das quais todos os funcionários que com estes lidam em sua jornada diária de trabalho sabem previamente com que tipo de doença ou com que tipo de material infecto-contagiante estão lidando, o que muitas vezes não ocorre no ambiente de trabalho da Fundação Casa. Por fim, não podemos ignorar tais fatos, apenas por não haver uma previsão expressa na norma, que, de fato, não é taxativa. Verificamos que, por não estar na norma a categoria em questão, isso não afasta o direito de insalubridade daquele que labora em um ambiente de confinamento para o cumprimento de uma medida socioeducativa, mesmo porque este jamais estará imunizado à transmissão de micro-organismos infectantes, somente por não estar expresso no anexo 14 a categoria. Essas são as minhas considerações, excelência. Obrigado. Muito bem, eu agradeço a exposição do Dr. Rafael Rodrigues. Meu nome é Adriano da Silva Neiva. Nesta oportunidade, representando a Associação dos Agentes de Segurança e Socioeducadores do Estado de São Paulo, em defesa de direitos dos servidores da Fundação Casa ao recebimento do adicional de insalubridade. A título de informação, fui servidor da Fundação Casa, atuei na Superintendência de Segurança e Disciplina como gerente, exatamente analisando e visitando ambientes, lidando com temas de segurança e salubridade, superando essas problemáticas como cargo de confiança da Fundação. No período, ressalto que a instituição Fundação Casa é alvo de investigações do Ministério Público Estadual, Corregedora-Geral do Estado, Ministério Público do Trabalho e Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir de denúncias anexadas e na apresentação do PowerPoint que retratam as irregularidades da instituição nas questões estruturais diretamente ligadas ao tema da salubridade, pois muitas unidades encontram em condições deficitárias, como o próprio parecer do Ministério Público confirma, atribuindo à Fundação Casa o título de imprestabilidade. Quero levar as autoridades presentes a refletir que este direito já é recebido por uma boa parte de servidores que obtiveram por meio de ações individuais na Justiça, obtendo o êxito em receber o direito conjuntamente aos demais.
Por um critério de razoabilidade, uniformidade e equidade, eu venho convidar os nobres ministros a efetuarem o levantamento de todas estas ações já vencidas na Justiça, procedendo valorosa análise dos pareceres jurídicos dessas ações, bem como os laudos técnicos dos peritos envolvidos, de modo a corroborar suas decisões favoráveis pelo provimento da receita, considerando o critério de jurisprudência erga omnes. Embora a maioria das ações por insalubridade na socioeducação tenha recebido sentença de indeferimento, quero insistir nessa busca, considerando que as razões encontradas pelos magistrados que negaram o provimento foi, na maioria dos casos, burocrática. O fato das profissões não encontrarem descrição como atividade insalubre, sendo, portanto, uma competência do Ministério do Trabalho, segundo a alegação deles. É exatamente por isso que essa categoria é digna de atenção do poder público nesse sentido. Afinal, as analogias comprovadas pelos peritos são a rotina desses servidores, e a análise fria da letra da lei tem colocado dia após dia muitas vidas em risco, inclusive dos adolescentes, sob tutela do Estado, já que o ambiente de trabalho em péssimas condições torna-se insalubre para todos envolvidos no processo. Sendo assim, o poder público, especificamente o poder judiciário, como corresponsável na aplicação e execução das medidas socioeducativas, diante da prioridade absoluta que o adolescente deve proceder ações de monitoramento e fiscalização do atendimento, sanando as irregularidades por meio de responsabilização dos gestores e obrigando o Estado a cumprir suas atribuições. Apesar disso, eu quero enaltecer a relação custo-benefício da autorização deste direito erga omnes, relativo ao ônus de ações individuais que geram ao erário, quando vencidas principalmente ou não. Aquelas são pagas com juros, correção monetária, bem como em alguns casos até indenizadas retroativamente ao período dos 5 anos. No acumulado, juntas às custas judiciais e o próprio tempo de trabalho dos inúmeros departamentos envolvidos nos processos, onera o Estado a cada nova ação. Caso o direito seja concedido aos servidores em caráter global, o Estado fica dispensado dessas obrigações processuais, economizando a curto prazo e diluindo o custo do aumento da folha de pagamento pelos anos de serviço ainda serem prestados por cada servidor da instituição, sendo possível seu planejamento estratégico anualmente, com mais organização e inteligência financeira. Em breve analogia às profissões que fazem jus ao adicional de insalubridade, quero destacar uma em específico, que é dos profissionais que executam o serviço de higienização nos banheiros, que na Fundação Casa são agentes operacionais e já recebem adicional de insalubridade. Na Fundação Casa, esta função de limpeza de todos os ambientes internos, contudo, é realizada pelos agentes, acompanhando e orientando os adolescentes infratores na higienização dos ambientes, inclusive banheiros. A função de educador, por atribuição imposta pela própria instituição, exige que os profissionais demonstrem aos adolescentes como se deve efetuar a limpeza dos locais. Portanto, ainda que as funções de origem não se enquadrem, na prática, o contato com produtos químicos e ambientes insalubres se faz rotineiramente. Do contrário, as unidades seriam sujas, pois os agentes operacionais não fazem a limpeza interna dos espaços socioeducativos. Do mesmo modo, os agentes de apoio socioeducativo e educacionais, por muitas vezes, recolhem o lixo e as roupas sujas que os adolescentes dispensam diariamente. No contexto da falta de efetivo institucional, temos casos desses socioeducadores realizando, inclusive como função pedagógica, a operação das máquinas de lavagem, ensinando os adolescentes. Ainda nesse sentido, algumas atividades profissionalizantes ministradas aos adolescentes envolvem a utilização de produtos químicos, como tintas diversas, corrosivos, gás encanado, ferramentas, entre outros produtos característicos de profissões insalubres, que são oferecidos em forma de mais de 64 cursos aos adolescentes durante sua permanência na instituição. Muitas unidades são antigas, outras são prédios adaptados, possuem muitas escadas, locais de permanência fixa, como postos de serviços expostos a condições climáticas,
matos crescendo ao redor dos locais, inúmeras goteiras, algumas unidades localizadas em locais ermos, com ambientes irregulares adaptados para alimentação, repouso e higienização dos funcionários, e salas de aula sem as condições ergonômicas exigidas por lei, afetando a médio e longo prazo a saúde dos servidores. Essas demandas foram exigidas judicialmente da Fundação Casa, com prazo de 1 ano para superação sem sucesso, conforme a ação civil pública anexada na minha apresentação. E ainda não foram reparadas até hoje, demonstrando a incapacidade institucional de cumprir as determinações legais. O alto índice de absenteísmo é outro fato jurídico a ser observado pelos novos ministros, considerando que a maior parte dos casos de adoecimento, que englobam cerca de 30% dos trabalhadores da Fundação, são referentes a problemas ortopédicos, doenças infecto-contagiosas e quadros de saúde mental diversos. Aqui vos fala um quadro psiquiátrico de bipolaridade adquirido na instituição, que estão diretamente ligados ao exercício das funções diante dos